Hoje é sexta-feira, 18 de maio de 2012. Está no ar a Mesa de Debates. Na edição de hoje, vamos conversar com dois professores sobre mudanças, avanços e comemorações da arquitetura em nossa cidade, região e em nosso país. Também está conosco um profissional de segurança pública que vai falar conosco sobre a inauguração de uma área integrada de segurança pública. Antes de apresentarmos nossos convidados e debatedores, vamos às manchetes do Diário Regional. Condeme é inaugurada em Juiz de Fora com a presença do governador Anastasia. Justiça concede atrasados que podem ser 59 vezes superiores. Confirmados mais 3 casos de dengue tipo 4 em Minas. Polícia Civil apresenta novos chefes. E no caderno de esportes, Michel Cury volta ao time titular. Estas e outras notícias você lê sempre no Diário Regional, em uma banca perto da sua casa. Lembrando que você assiste a reprise deste programa sempre às 5h35 da tarde. E você pode participar conosco enviando seu comentário para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou então interaja conosco através do facebook.com/mesa de debates. Participam do programa de hoje como debatedores o radialista Léo de Oliveira. Antes de falar com o Léo, gostaria de parabenizá-lo pelo seu aniversário em nome do CIRCOM e também do Colégio Politécnico Pio XII. Muito obrigado, Aurélio. Obrigado a todos, esse carinho tão grande. E hoje a gente está recebendo aí desde as 6 da manhã na Rádio Globo homenagens, não somente do pessoal de casa, mas dos amigos da casa aqui. Muito obrigado e a gente fica feliz aí. Só esqueci quantos anos eu estou fazendo. Também está conosco o advogado Dr. Renato Garcia. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Aurélio. Bom dia, demais companheiros de mesa. Eu acho que hoje não há outra oportunidade a não ser levar os nossos cumprimentos ao Léo de Oliveira, esse companheiro de tantos anos, com esse grande sucesso no rádio. Acredito que seus ouvintes hoje todos estejam em festa como nós estamos. Parabéns. Obrigado, Renato. Vamos agora apresentar os nossos convidados de hoje. Está conosco o tenente da Polícia Militar, Marcos Leandro Silva. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Também está conosco a professora da USP, Eliana Comim Vargas. Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, obrigado. Completa a nossa mesa de debate de hoje o professor da UFJF, Frederico Braida. Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, prazer é todo meu de estar aqui com vocês. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora está completando 20 anos. E para saber um pouco mais sobre esta comemoração e também sobre os temas pertinentes à área, recebemos a professora da Universidade de São Paulo, Eliana Comim Vargas, e o professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Frederico Braida. Professor Frederico, poderíamos dizer que Juiz de Fora é única no que diz respeito à construção e com essa miscigenação de temas e estilos que nós temos aqui, isso faz ela única na nossa região? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que toda cidade ela pode ser considerada como uma cidade única, uma vez que cada uma apresenta as suas próprias especificidades. E, por outro lado, eu poderia dizer que também são todas iguais, pois a cidade ela é o local do encontro do diferente, daqueles que se desconhecem e se propõem ali, então, viver em sociedade. No que diz respeito à arquitetura, uma especificidade que poderíamos dizer sobre o centro, mais propriamente, da nossa cidade, é essa configuração que a gente tem de galerias e de calçadões que fazem desse nosso centro algo específico nessa nossa região, embora tenha um rebatimento se for considerado a América Latina como um todo. Professor, essa característica de Juiz de Fora com essas galerias, em termos urbanísticos e arquitetônicos, são eficientes, são recomendáveis ou tem restrições assim em termos técnicos? Olha, os estudos que realizamos sobre as galerias e no centro de Juiz de Fora apontam que uma das vantagens de se ter essa estrutura é a manutenção da centralidade, um fenômeno de atrair pessoas para essa região, e da vitalidade, fazer com que, de fato, o nosso centro, se comparado com outras cidades de médio porte, ela consiga se manter com eficiência, com vitalidade, ter pessoas transitando. Porque essas estruturas permitem um mix de funções,
né? Permite você ter habitação no centro da cidade, que é algo muito importante, aliado ao comércio, à prestação de serviços, equipamentos de lazer, como, por exemplo, teatros. Então, para o nosso centro, sem dúvida, ela só vem a contribuir. Professora, gostaria de saber com relação às intervenções, né, nos centros urbanos. Hoje é muito farto, né? A construção, farta a construção hoje de edifícios, né? Isso aí, às vezes, encobre até mesmo a beleza dos casarões, né, que nós tínhamos aí no passado. O que a senhora acha dessas intervenções? Normalmente, no passado, já um pouco até distante, embora a gente tenha alguns exemplos ainda hoje, havia o que se chama de terra arrasada, em que você demolia tudo para construir o novo. Isso aconteceu muito fora do Brasil e aqui também a gente ainda verifica isso. Mas, no momento, a gente percebe que esse diferencial que cada cidade tem, como o próprio Frederico falou, ele passa a fazer parte de uma estratégia do próprio mercado imobiliário. Ou seja, a incorporação desses edifícios históricos diferenciados, eles estão começando a ser incluídos, isso a gente já percebe no mundo também fora, dentro desse projeto maior, porque isso vai dar um diferencial do projeto, vai fazer que ele fique mais agradável, que você tenha a história, a tradição nestes novos espaços. Então, já existe um olhar do mercado imobiliário, poderíamos dizer assim, na preservação com essa intenção. E aí nós, arquitetos, achamos que esse talvez seja um caminho diferente daquele que a gente presenciou de demolição a qualquer preço. Professora, aqui de fora nós estamos vivendo um problema muito sério, que seria o seguinte: o desestímulo, desculpe, o desestímulo que estão tendo os proprietários desses casarões mais antigos de mantê-los. Então, com o tombamento que muitas vezes vem, eles acabam abandonando imóveis, esses imóveis vão a ruínas. O que tem acontecido também no Rio de Janeiro? Justifica-se esse tombamento numa cidade como Juiz de Fora, que não tem nenhuma característica de cidade histórica? Olha, quando existe elementos que mostrem que, tanto do ponto de vista arquitetônico como histórico, aquele edifício deva ser preservado, a sociedade deve preservá-lo em nome da sua identidade. Agora, hoje existem várias formas dessa preservação. Primeiro, que eu não acredito em preservação sem uso. Então, ele tem que existir um uso naquele edifício. Também existem exemplos muito ricos de aproveitamento e de transformação da arquitetura para que ela consiga incorporar este novo uso. Então, o edifício poderia ter este novo uso, e da forma bastante moderna, vamos dizer assim. Por outro lado, existem alguns instrumentos urbanísticos, como a transferência de direitos de construir, em que este proprietário poderia ter. Então, ou ele vende esse imóvel, ou ele cede os direitos de transferir para uma outra área da cidade. Com isso, ele pode ter um retorno para ele mesmo, né, na venda desse imóvel, na preservação desse imóvel, e aquele imóvel continua mantido sem nenhuma alteração. Então, duas coisas importantes: essa transferência do direito adquirido da propriedade daquele indivíduo que se sente prejudicado, e a preservação do patrimônio e a possibilidade de um novo uso. Professor, com relação às galerias, né, elas foram criadas para que se tornassem centros comerciais, porque hoje é difícil, às vezes, você passar por uma galeria sem ter que ficar se desviando, né, atropelando pessoas, né? Então, elas foram criadas para quê? Para encurtar caminhos ou para que se tornassem centros comerciais? Perfeitamente. As galerias, elas nascem exatamente dessa especulação imobiliária de você ampliar áreas de comércio no centro da nossa cidade. Isso se repete desde do surgimento das galerias como um todo. Agora, o sucesso ou não delas depende de uma série de fatores. E o fato de encurtar caminho pode ser uma dessas características de sucesso dessas galerias.
se compararmos o tamanho da quadra, que vai desde a Avenida Rio Branco, isso no caso de Juiz de Fora, até a Avenida Getúlio Vargas, o comprimento daquela quadra é tão extenso que, ao criar galerias, de fato, você cria ali uma série de passagens, né, que vão encurtar esse caminho. Isso, sem dúvida, é um motivo de sucesso delas, né? É uma questão morfológica, é uma questão do desenho da nossa cidade. Galerias em forma de labirinto, por exemplo, são inspiradas aonde? Olha, a origem certa das galerias, há discordâncias entre alguns pesquisadores. Alguns vão localizar, talvez, mais antigamente, nos bazares árabes, por exemplo. Outros, de repente, colocam mais um surgimento da galeria moderna, que a gente tem, talvez, na nossa imagem, em Paris e nos países europeus, que utilizaram, então, desse espaço para, por exemplo, ampliar o uso da cidade no período noturno. Por exemplo, para, de fato, proporcionar um comércio mais prolongado numa área protegida de intempéries, no momento que ainda não havia exatamente essa ideia da arquitetura do shopping center, que aí alguns também vão considerar como sendo um processo que poderíamos dizer de evolução dessa tipologia que a gente conhece na arquitetura como galeria. Professor, Juiz de Fora, sabidamente, é uma cidade difícil em termos de arquitetura, de urbanismo, porque exprimida com a estrada de ferro por um rio e pelas montanhas. Se eles verem solução para esse congestionamento, tanto urbano quanto de veículos que tem nossa cidade? Essa questão é uma questão de mobilidade urbana que está sendo amplamente também debatida e, sobretudo, no momento atual da nossa cidade, que você tem vários projetos de intervenção, né, no sistema de transporte, por exemplo, que são obras que estão evidentes para todos. As soluções, eu quero acreditar que são essas que estão sendo colocadas, pensadas por arquitetos, urbanistas e por engenheiros de tráfego, né, que vão, então, de fato, cuidar da nossa cidade. É claro que esse centro nosso, cada vez mais os centros das cidades que se mantêm vivos, eles acabam se adensando, se verticalizando, e você concentra muito mais pessoas num único espaço e, naturalmente, essa malha viária, que foi concebida historicamente, estamos num centro histórico, ela chega um momento que já não vai mais suportar. E aí você necessariamente precisa de obras de intervenção, né? E, no caso de Juiz de Fora, justamente essa topografia e esses elementos geográficos que a gente tem a montanha, né? O Morro do Cristo, por exemplo, o leito do rio, a rede da malha ferroviária. Isso tudo vai fazendo com que essa área do centro não tenha expansão. E aí a cidade, de fato, precisa se expandir para outras regiões, como, por exemplo, um vetor de crescimento da Zona Norte, no nosso caso. A nossa universidade tem participado desses projetos, pelo menos como forma consultiva? Não? Olha, da universidade, sobretudo lá do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, sim, nós temos representantes nos conselhos municipais, né, e nessas discussões, e até mesmo geramos debates e seminários. Agora há pouco acabamos de ter um seminário que foi discutido, de fato, a questão da mobilidade urbana. E a nossa missão, enquanto instituição e ambiente de pesquisa e de produção do conhecimento, levar à sociedade algumas respostas. E nisso somos solicitados e a gente procura responder sempre da melhor forma possível. Professora Eliana, a gente sabe que o mercado imobiliário está sempre em transição, e no Brasil e no mundo. Como é que os alunos de arquitetura e urbanismo devem se preparar para o mercado de trabalho? Olha, às vezes as escolas de arquitetura não trabalham muito com uma discussão mais ampla sobre a arquitetura feita pelo mercado imobiliário. Eu acho que falta um pouco desta formação para que os alunos consigam trabalhar criticamente junto ao mercado, porque é um mercado de trabalho para os nossos alunos. Os arquitetos, de uma maneira geral, resistem um pouco, principalmente os mais acadêmicos, a essa discussão sobre esta arquitetura. Então, evita-se falar
muito em questão de mercado imobiliário, porque o arquiteto vê a edificação como um valor de uso e o mercado imobiliário vê como um valor de troca. Então, os arquitetos não concordam em ter uma edificação como uma mercadoria. Então, essa é a nossa grande discussão. Mas eu defendo que nós temos que preparar nossos alunos para que eles possam intervir criticamente na produção arquitetônica para o mercado imobiliário. É muito difícil, porque a visão do empreendedor ela tem um outro foco. Os arquitetos, às vezes, querem ir para as ideias que eles imaginam, para a arquitetura, então não juntam esses dois interesses, então fica um pouco difícil. Mas nós temos um programa realizado na faculdade, na USP, entre a Politécnica, que é a Escola de Engenharia, e a Arquitetura, que se chama Programa de Dupla Formação. Os alunos da arquitetura, depois do quarto ano, vão para a Poli, fazem 2 anos. Os da Poli, isso é voluntário, né, que para quem quiser, vêm para a FAO e fazem 2 anos. E, com isso, a gente passa para os alunos da FAO disciplinas como gestão de projetos, empreendedorismo, várias outras questões que a engenharia tem abordado. E os nossos alunos, esse programa já tem, acho que uns 6 ou 7 anos, ou até um pouco mais, eles estão saindo com emprego garantido nas grandes empresas de construção em São Paulo. Então, eu acho que a gente tem que aprender para poder modificar a forma como a produção tem sido feita pelo mercado imobiliário. Não podemos nos esconder, né? Ok. Nós voltamos a conversar sobre arquitetura e urbanismo com os professores no próximo bloco. Não saia daí. Oficina do Terno. Terno em Oxford, risca de giz, super 100. Camisas, sapatos, cintos, gravatas e calças. Fabricamos seu terno sob medida. Tudo em 5 vezes no cartão. Oficina do Terno agora em 4 endereços para melhor atender. Avenida Rio Branco 2635, Rua Alfield 267, Marechal Deodoro 560 e Santa Cruz Shop, loja 1311. Oficina do Terno. No Brasil, existem cerca de 16 milhões de pessoas com deficiência visual. E mais de 180 milhões de pessoas capazes de enxergá-las. Há mais de 60 anos, a Associação dos Cegos de Juiz de Fora vem reintegrando o deficiente visual à sociedade e prevenindo a cegueira. Participe. Ligue 2101-2469. Apoio TVE. A Coferminas vende pelos melhores preços. Vergalhões, colunas, malhas, estribos e todo o material para serralheria. Ligue Teleferro 3215-1347. Coferminas, Rua Cesário Alvim 108, Juiz de Fora. Voltar a ver o mundo, enxergar a vida. Para quem tem ceratocone, isso já é uma realidade. Córnea é aquela membrana transparente à frente da íris, que é a da cor do olho, né? Responsável por 80% da refração do olho e, portanto, pequenas modificações que ocorrem nessa membrana provocam grandes alterações do grau e da visão. O ceratocone é um afinamento dessa membrana e esse afinamento causa um abaulamento, né? Um alongamento da córnea, provocando, então, uma distorção visual grande e perda da qualidade da visão e da quantidade da visão. Para que a cirurgia de ceratocone fosse realidade, um anel foi desenvolvido pelo oftalmologista Paulo Ferrara para ser introduzido na córnea. O uso desse pequeno anel, fruto de muita investigação e trabalho, é a solução para um problema que atinge 1 a cada 1000 pessoas. Feito de um plástico biocompatível com a córnea, o anel não é rejeitado e não provoca inflamações. Em 1996, foi feita a primeira cirurgia para ceratocone. Desde então, foram mais de 50 mil intervenções em todo o mundo. Esse anel é resultado de anos de pesquisas apoiadas pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. É a pesquisa científica realizada em Minas se transformando em benefícios para a população. Governo de Minas.
Negócios e Oportunidades. Um programa que apresenta o mundo dos negócios voltado para o público em geral. Sonho de morar, tirando dúvidas. Nos bastidores do negócio. Hora da dica. Momento do empreendedor. Informação, dinamismo, descontração. Apresentado por Rogério Freis. Segunda, 22 horas e sábado às 14h30. Assista ao programa Negócios e Oportunidades. Vem comigo. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. E nós voltamos a conversar com a professora da Universidade de São Paulo, Eliana Comim Vargas, e com o professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, Frederico Braida. Professora Eliana, gostaria que a senhora desse sua opinião sobre as intervenções em centros urbanos no que se refere a que, por exemplo, em Juiz de Fora, nós temos muitos casarões antigos, casas antigas sendo demolidas para dar lugar a estacionamento, a prédios, novas construções. A senhora acredita que isso, não falando só de Juiz de Fora, mas de uma forma geral no nosso país, é um caminho sem volta? Como até eu já mencionei anteriormente, eu acho que nós tivemos um momento em que havia esse procedimento de terra arrasada e de, na calada da noite, os edifícios históricos serem demolidos. Mas hoje existe uma conscientização maior da população, né, e mesmo dos governos, para que esses edifícios sejam preservados. Eu acho que nós estamos mudando a direção das formas de intervenção na cidade e a consideração dos espaços históricos. Várias intervenções feitas, eu conheço em Aracaju, que não é tão conhecida, mas que foi uma intervenção baseada nos mercados municipais e de excelente qualidade, mesmo em Belém, no Ver-o-Peso, na feira, junto ao mercado. Então, nós percebemos que tem várias intervenções em que estão partindo do edifício histórico, da tradição, para manter a sua cidade mais dinâmica e voltada aos seus moradores. Agora, alguns edifícios isolados, eles acabam, por falta de ainda terem sido tombados ou porque existe uma preocupação da população com eles, então, às vezes, a gente nem percebe que as coisas estão acontecendo e elas vão antes da prefeitura ou da legislação tomar contato. Mas eu percebo claramente que há uma mudança de interesse geral na manutenção dos edifícios históricos do nosso patrimônio. Mesmo porque a atividade turística está crescendo muito e todas as cidades começam a pensar como o patrimônio como um elemento de atração turística. Então, ele vai além dos interesses individuais, né, tentando imaginar que isso pode se reverter num benefício para a cidade. Então, eu acho que está mudando um pouco, sim. Professor, com relação àquele conjunto arquitetônico da Praça da Estação, que, na minha opinião, é um dos mais bonitos que eu conheço na cidade, qual é a realidade estrutural daquele conjunto? O senhor tem estudos a respeito? Conforme eu disse, eu não sou especialista em patrimônio, mas conheço algumas áreas, inclusive já trabalhei com os meus alunos de projeto e intervenções para aquela área, né, porque, de fato, ela é uma área cara à nossa cidade, porque ali também estão dos núcleos, o fato de ter ali a estação do trem, né? Então, é uma área que também vem sendo trabalhada, tem algumas propostas de arquitetos da cidade também e urbanistas para intervenções daquela região, de fato, porque você tem ali edifícios de relevância histórica para a cidade e, por outro lado, é uma área que, como já está mais próxima da linha férrea, né, ela fica na zona entre a Getúlio Vargas e a linha férrea, naturalmente, historicamente, é uma área mais degradada para a cidade. Então, é uma área que precisa sempre de uma intervenção, e aí a gente já vê alguns movimentos, né, de ocupação daqueles edifícios, como não somente espaços culturais, mas espaços até mesmo de comércio, mas é uma área de difícil intervenção, de fato, porque você tem ali uma área que precisa de uma atenção da nossa sociedade.
Professora, a senhora vive nos maiores conglomerados urbanos do mundo, né? Uma complexidade enorme. O que os arquitetos de São Paulo podem contribuir, ou tem alguma novidade que possa contribuir para a cidade em crescimento como está Juiz de Fora? Eu acho que, no caso de Juiz de Fora, é uma cidade que ela tem um tamanho que ainda ações podem ser feitas no sentido de não permitir esta extensão periférica que a gente tem visto nas grandes cidades e que, com habitações precárias e distanciando muito o morador que vem a trabalho na área central, nesse movimento diário de casa-trabalho, que tem que se usar os meios de transporte, que são mais demorados e que tem que ser cada vez mais longos. Existem políticas, né, de adensamento nas áreas mais centrais, e uma outra questão importante é a distribuição de algumas centralidades para que você possa ter junto a esses outros centros a geração de emprego. Então, que é o famoso uso misto que nós chamamos, ou seja, fazer uma cidade mais mista, de tal forma que as pessoas não precisam se deslocar tanto para as suas atividades cotidianas, seja do abastecimento, seja do lazer, seja do trabalho. Então, pensar nessa direção de como organizar e planejar a nossa cidade num futuro próximo é muito importante. No caso dessas grandes cidades, a grande dificuldade tem sido que, ao mesmo tempo que ela é grande e congestionada, ela oferece muita oportunidade. Então, quando começa a haver muita oportunidade, vem muita gente e aí a cidade não consegue correr atrás dessa dinâmica. Então, também, quando a gente percebe que a nossa cidade está começando a ter um dinamismo muito maior, os cuidados têm que ser mais redobrados na tentativa de organizar a ocupação do solo. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse livro que a senhora trouxe aqui. Bom, esse livro, que se chama Intervenções em Centros Urbanos, Objetivos, Estratégias e Resultados, ele traz primeiro um histórico sobre as intervenções urbanas feitas mundialmente, e depois ele se atém a 7 exemplos de capitais no Brasil, algumas delas que nunca tinham sido contempladas em trabalhos, e mostra como essas intervenções foram feitas, quais eram os objetivos dessa intervenção, como elas foram realizadas, daí as estratégias e os seus resultados. Porque uma das coisas que a gente tem hábito no Brasil, a gente faz e depois não vai verificar se os resultados, para a gente poder trabalhar com os nossos erros e se modificar. Então, aqui foram autores de vários locais dessas 7 capitais que deram a sua contribuição com uma análise crítica sobre o resultado das intervenções. Professor, o futuro da arquitetura está na construção de megas edifícios, de super torres? Essa também é uma tendência, e se você vê algumas propostas em países orientais, por exemplo, a gente tem propostas de edifícios, de arranha-céus, que a gente acompanha, né, e até mesmo a reconstrução no local das Torres Gêmeas. Essa é uma proposta de adensamento do solo urbano, né? Você valoriza esse espaço de terra multiplicando. É uma proposta também, mas tem que se pensar com toda cautela, porque não é só o edifício. Você tem a cidade também, que depois tem que responder a esse aumento de demanda da concentração de pessoas num único espaço. Professor, o senhor também, um livro para falar com a gente, né? Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Esse livro, Passagens em Rede, ele discute a lógica das galerias associadas aos calçadões no centro de Juiz de Fora e de Buenos Aires. Ele é resultado de uma pesquisa de mestrado desenvolvida na UFRJ, também desenvolvida na Universidade de Belgrano, a partir de uma bolsa da União Europeia. E a gente consegue perceber, a partir desses estudos, essa é uma conclusão, é que essa associação, que a gente está chamando de passagens em rede, né, que liga calçadões e galerias, faz com que, de fato, conforme eu havia dito no primeiro bloco, que a cidade ela se mantém
viva, e no centro, que muitas vezes poderia se tornar muito degradado, você consegue manter esse fenômeno de centralidade. Então, o livro ele também conta um pouco dessa história de Juiz de Fora e como eu nasci no centro da cidade. Tem um pouco também das minhas memórias, mas justamente pelo fato de ir para Buenos Aires, entender aquela realidade lá, e ao voltar para Juiz de Fora, eu tenho um olhar mais distanciado, um olhar agora, sim, de um arquiteto e urbanista. Para adquirir o livro? Para adquirir o livro, você pode encontrar nas livrarias da cidade, e já está à venda na Livraria Liberdade e na Galeria Pio X, no segundo piso, na Livraria Terceira Margem. Da senhora, onde pode encontrar? Em todas as livrarias maiores aí, pela internet também. Ok, muito obrigado. Logo depois do intervalo, vamos conhecer as vantagens da nova AISP do bairro de Lourdes. Nós voltamos já.